Bem-vindos a mais uma edição do Literatos TV, que hoje começa com uma pergunta. Aliás, com mais de uma pergunta. Você gosta de histórias de fantasmas e monstros? Você gosta de histórias em que haja tiroteios? Você gosta de road movies com carros como um Chevrolet Impala 67 bem bebedor de gasolina? Você gosta de histórias recheadas de clássicos do rock and roll? Desculpa, eu não te escutei, a música tá muito alta. Histórias que tenham conflitos familiares, gosta? Acha que mamãe ia querer isso pra nós? Então, provavelmente, você gosta de Supernatural. É verdade, Marco, essa série aí que já tá há tantos anos no ar, né? Tantos anos. Começou em 2006. É verdade, né? já tem mais 200 episódios. 200 episódios. Isso é uma coisa rara, né? Porque normalmente uma série dessas americanas aí, elas chegam ali pela quarta, pela quinta temporada, né? E vai morrendo. elas vão morrendo. E parece que o Supernatural não, continua, né? Com mais força do que nunca. O que é interessante é que essa série, né? Ela gerou muitos filhotes, digamos assim. Por exemplo, ela tem uma animação japonesa, né? Um anime. Tem um anime, né? Um anime. E eu acho que ela até favorece assim, um anime pelo tipo de história que ela tem, né? Que é aquelas histórias bem sangrentas, né? E no anime isso fica mais explícito até. É verdade, né? Os japoneses não têm pudores, né? Eles mostram tudo, né? Todo o sangue correndo, mesmo no desenho animado. Mesmo desenho né? animado. Tem também, por exemplo, uma adaptação em quadrinhos muito legal feita pela DC Comics, que é a mesma editora, né, que publica o Batman e o Super-Homem, e lá a história funciona como um prequel, quer dizer, os acontecimentos, né, são antes da série. Anteriores ao princípio da série, ao princípio da primeira temporada. E também, né, como não poderia deixar de ser, a série gerou uma porção de livros, né, que são livros, né, que nós temos aqui, alguns livros, e é muito interessante que esses livros, né, eles são conhecidos por uma categoria do mercado editorial chamada tie-in. É verdade, Marcos, são livros ou são obras que derivam de um outro produto, né, cinematográfico. Geralmente eles começam no cinema, né, nesse caso o Supernatural na televisão, mas que acabam virando livros, virando quadrinhos, né? E nem sempre eles são a mesma história, né, Michael? Às vezes acontece a novelização, né, que é pegar a mesma história e transformar num romance, usar a literatura para isso. E às vezes acontece o que a gente tem aqui em mãos do Supernatural, que é pegar e fazer um novo episódio, né, do Supernatural em literatura, né, Mike? Isso, é um produto derivado, né? É como se fosse, por exemplo, quer dizer, é o mesmo universo, né, mas os acontecimentos são diferentes. É um episódio que não foi filmado. É basicamente isso. Foi publicado, transformado em literatura. Literatura, claro, né? Quer dizer, é basicamente isso. Existem outras formas de tie-in. Por exemplo, às vezes, um livro, ele dá origem ao filme, o filme faz bastante sucesso, o livro tinha um outro título, aí ele acaba sendo relançado com o título do filme, inclusive aproveitando, né, a arte do filme, a arte feita para o cartaz, para a divulgação do filme, normalmente aparece o astro ali, né? O grande exemplo foi o Duro de Matar, com o Bruce Willis. Eu acho que pouca gente sabe que esse filme ele foi baseado num romance policial de um autor bem obscuro chamado Roderick Thorpe. Obscuro aqui no Brasil? Aqui no Brasil, mas mesmo nos Estados Unidos esse cara nunca foi assim, um grande sucesso e tal. E depois o livro se chamava, né, Nothing Lasts Forever, algo como Nada Dura para Sempre, um título assim mais poético, né? Provavelmente ele estava se referindo ao casamento lá do John McClane e tal, que inclusive tinha outro nome, o personagem tinha outro nome, né, no romance. Foi adaptado para o cinema e mais tarde o filme então foi relançado com Die Hard, né, com Duro de Matar,
E claro, são coisas do mercado, né? Que os escritores, as editoras, elas vão aproveitando essa movimentação do cinema que acaba sendo bem maior. Né? Um exemplo aqui no Brasil que tem feito bastante sucesso é a publicação dos livros de Star Wars, né? Sim. Que é no mesmo universo e que vai ampliando, na verdade, esse universo, né, Michael? É verdade. Mas a gente tem também os games, né? Que agora estão gerando literatura, estão gerando aventuras literárias, não sei se podemos dizer assim. Entre os mais populares, a gente pode citar o Assassin's Creed. E também é outro que a gente pode citar, Diablo, God of War também foi publicado no Brasil, entre outros títulos aí ligados aí aos games. Pois é, esse é o mundo do tie-in, né? Agora, vamos falar de Supernatural, né? Como é que funciona essa série? Como é que é a lógica da série? Como é que é a mitologia da série? Então a história começa no Kansas com uma família tradicional, né, que é pai, mãe, um menino de 4 anos e um bebê de 6 meses. E numa bela noite ali acontece uma coisa meio bizarra, né, com um demônio que possui a mulher de John Winchester. E o que acontece, Michael? Ela acaba queimando, entrando em combustão no forro, é uma coisa meio estranha. É o teaser, né, do primeiro episódio que já dá todo o clima da série, né? Esse demônio, que mais tarde nós vamos conhecer como o demônio do olho amarelo, ele faz a mulher ficar presa ao teto e depois ela pega fogo, né? Sei lá, um feitiço de autocombustão, alguma coisa bizarra. Mais tarde nós vamos entender que o fato de o bebê estar completando 6 meses nesta noite, ele é muito importante, né, para o desenrolar da série. Mas no começo a gente ainda não sabe disso, é claro. É verdade. E aí o John Winchester acaba se tornando um caçador de monstros, né? Caçador. A princípio a gente pensa que é só ele, né, mas aos poucos nós vamos descobrindo que existe uma espécie de uma fraternidade, né, um grupo quase como se fosse uma sociedade secreta de pessoas que dedicam a vida, né, a eliminar o mal sobrenatural. E aí o que acontece no primeiro episódio, né? A gente tem um corte temporal aí para anos depois, em que esses dois irmãos que eram pequenos quando aconteceu, um deles, o mais novo, está tentando entrar na faculdade de Direito, quando o mais velho vai até ele e diz que o pai dele sumiu, o John Winchester, que é o caçador. Oh, devagar, cara. Jim? E aí a gente tem o start do primeiro episódio, a primeira aventura, e também quando a gente começa a entrar aí nesse universo do Supernatural. Exato, é aí que começa a caçada, digamos assim, né? Eles vão formar uma dupla, vão viajar, é um road movie, por isso, né? Eles viajam o tempo todo, eles vivem nesses hotéisinhos de beira de estrada, comendo fast food, né? No entanto, eles atiram muito bem, eles lutam muito bem, porque eles foram treinados, né, pelo pai. E tem essa coisa, né? Ao mesmo tempo em que eles estão procurando o papai desaparecido, eles vão resolvendo, né, os enigmas, todos ou quase todos ligados ao sobrenatural, que aparecem pelo caminho. No primeiro episódio a gente tem o enigma da mulher de branco aí, né? Uma lenda que até tem aqui no Brasil. Tem no Brasil, né? Que é um tipo de um fantasma, né? Que agride as pessoas sexualmente, né? Agride, né, os homens infiéis. Só os infiéis. Né? Não pode me matar. Não sou infiel. Eu nunca fui. Vai ser. Então, mas como é que eles fazem para sobreviver na estrada, nessa vida de hotéisinhos baratos e caçar monstro? Já que caçar monstro não é uma profissão, né? Não dá para sair vendendo, acho que, os órgãos de monstro. Não é uma profissão socialmente reconhecida, né? É verdade. Nesse sentido, a série tem um tom meio vigarista, né, Michael? Sim, golpe de mestre. Meio golpe de mestre, assim. Porque esses caras, eles estão sempre, assim, usando cartão de crédito falso, identidade falsa, se identificando como agente do FBI. Mas com quem que eles aprenderam isso? Eles aprenderam com o papai, né? Eles tiveram um bom professor, né, nesse sentido. Porque quando acontece um assassinato sobrenatural, a polícia, ela não identifica aquilo como sobrenatural. Mas eles que conhecem esse lado da realidade, eles vendo através dos jornais, da internet, eles pensam, opa, tem alguma coisa errada lá. Para ter acesso à cena do crime, às provas e tal, e eles sempre se apresentam, né? Normalmente se apresentam como agentes do FBI. Quem são vocês? Polícia Federal. Não são meio jovens para federais? Ah, obrigado, que gentileza.
Mas vamos falar dos livros, né? A gente tem esse aqui, que é Guerra dos Filhos, como a gente já tinha citado, é baseado num dos episódios do Supernatural. Isso aqui é legal, porque as pessoas que gostam da série, por exemplo, elas vão encontrar no livro as mesmas personagens, o mesmo ambiente, mas não vão encontrar as mesmas tramas, né? Não vão encontrar as mesmas histórias, né? E aí, por exemplo, é uma pergunta que a mim me ocorre muitas vezes, né? Se eu tenho a série, né? Por que eu vou ler o livro, né? Eu acho que as pessoas fazem isso porque o livro, ele oferece, a literatura, ela oferece experiências que o audiovisual não pode oferecer e vice-versa. E Claro. vice-versa, né? Porque são linguagens diferentes, né? E quando você está lendo o livro, certamente você se sente mais próximo das personagens. Dentro da cabeça do personagem. E essa é uma diferença, né? Na literatura você entra na cabeça do personagem, coisa que no cinema, né? No audiovisual, é meio complicado, né, de se realizar. Bom, o outro livro que nós temos é este aqui, o Nunca Mais. Nunca Mais. Lembra alguma coisa literária assim pra ti, Michael? Imediatamente, né? Nunca Mais, né? O leitor mais atento, né, já deve ter percebido que é uma referência direta, né, ao Nevermore, que é a frase-chave, né, a palavra-chave do poema O Corvo, de Edgar Allan Poe. Então esse romance aqui, esse tie-in, ele é todo referencial em relação à obra do Edgar Allan Poe. Então vários contos aqui, contos famosos do Poe são citados. Por exemplo, O Barril de Amontilato, que é um dos mais legais. Ele cita, além do próprio poema O Corvo, ele cita Os Assassinatos da Rua Morgue. Um clássico, né, também super adaptado. Ele cita um poema do Poe também, né, esse super poeta que ele era, um poema chamado Os Sinos. Enfim, é uma espécie de uma iniciação à obra do Edgar Allan Poe, porque nessa história aqui, os irmãos Winchester, eles vão para Nova York, o que é uma coisa, digamos assim, inusitada. Diferente na série, porque geralmente eles estão naquele interior dos Estados Unidos ali, né? Isso, onde as criaturas sobrenaturais costumam atacar, né? Que é no interior. Mas nesse caso eles vão para a cidade grande, né? E lá eles vão enfrentar um serial killer, quer dizer, talvez não seja tão sobrenatural assim, então é outra diferença em relação à série, né? Talvez eles... Aqui a grande vantagem assim da narrativa é que eles vão ter que enfrentar alguém de carne e osso. Embora, claro, tem os rituais de ressurreição, que nós nem vamos falar quem, né? A gente não vai dar spoilers aqui, não, ou grandes spoilers, de jeito nenhum. Mas assim, né, Mike, talvez para quem é muito fã da série pode estar se perguntando assim, tá, mas daí não é a mesma coisa que um episódio, mas justamente para você ter uma experiência diferente, certo, né? E talvez você, quando você estava lá assistindo Supernatural, talvez você já imaginou, e se esses caras estivessem enfrentando um serial killer em vez de um monstro sobrenatural? Isso que é uma outra possibilidade de exploração narrativa. As boas séries, né, elas são assim, né, elas oferecem, digamos, um universo infinito, quer dizer, você pode criar história em cima de história, em cima de história, e aqui, isso caracteriza a série, porque aquilo nunca termina. Um filme de longa-metragem ele é diferente, né, ele tem um pico, né, e depois ele acaba porque aquele enredo ele é fechado em si mesmo, né, enquanto a série ela é mais novelesca, né, ela vai mais por camadas, assim, horizontalmente. Mas isso aqui não é tudo, né? Porque existem mais livros de Supernatural que a gente vai comentar aí no segundo bloco. Até já!